E hoje, para te ensinar a fazer uma redação perfeita a respeito da questão da uberização do trabalho no Brasil. Tema importantíssimo que nunca foi mais quente, visto que nós temos um crescimento desse processo de uberização na contemporaneidade. Pensando especificamente nesse tema, ficaria muito interessante que na sua introdução você colocasse como tese que a uberização é um processo extremamente preocupante e que há vários desafios relacionados a essa questão na sociedade brasileira. Essa seria a nossa tese, seria o nosso ponto de vista, que nós precisamos logicamente de sustentar, de mostrar por que nós temos desafios relacionados a essa questão da uberização na sociedade brasileira como um todo. Como argumento, você pode discutir, por exemplo, sobre a questão do excesso de tempo de trabalho para aqueles que hoje se submetem aos empregos de aplicativo. Por exemplo, pessoas que trabalham hoje como motoristas de Uber, pessoas que hoje trabalham, por exemplo, como entregadores de iFood e de outras plataformas. Muitas vezes essas pessoas passam muitas horas trabalhando, sem intervalo para descanso, sem período de almoço, sem momentos de relaxamento e descontração, em busca de dinheiro para o próprio sustento. E nós sabemos que isso é extremamente preocupante, visto que muitas vezes o trabalhador vai se esgotar, vai trabalhar em condições extremamente precárias de sobrevivência. Você também pode colocar como argumento, como parte da sua argumentação, a questão da falta de férias e de garantias ao trabalhador, o que é algo também muito problemático, porque essa pessoa muitas vezes vai trabalhar de janeiro a janeiro, sem descanso e sem garantias como 13º, FGTS e outras questões que são oferecidas aos trabalhadores assalariados. E, logicamente, a situação acaba se tornando extremamente problemática nesse contexto. Você pode comentar também sobre os próprios riscos ao trabalhador. O trabalhador de aplicativo ele pode sofrer diretamente com burnout, ou seja, o esgotamento devido ao excesso de trabalho, pode sofrer diretamente com acidentes de trânsito enquanto está prestando serviços e várias outras questões problemáticas podem acontecer com esses trabalhadores, devido aos excessos e devido à falta de comprometimento das empresas com os prestadores de serviço. Essas pessoas elas são vistas com relações de trabalho muito fluidas com o próprio empregador, no caso, o aplicativo. E essa situação acaba sendo muito problemática. Você pode trazer na sua argumentação, inclusive, a ideia do empreendedorismo de fachada, que é uma discussão muito interessante. Na verdade, no fim das contas, as empresas, os aplicativos, eles tentam incutir na cabeça do trabalhador a ideia de que eles são independentes, que eles estão empreendendo e não a ideia de que eles estão sendo explorados por um aplicativo. Muitos, acreditando nessa ideia, têm a ilusão de que, trabalhando em aplicativos, eles poderiam determinar quando trabalhar, quanto tempo trabalhar, mas a grande verdade é que a maioria acaba passando por um processo de exploração. Se você recebe pouco, o quando acaba sendo sempre. E muitas vezes essas pessoas são sobrecarregadas, mesmo se sentindo, mesmo pensando que são empreendedoras da própria vida, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. Você pode trazer como repertório um filme muito legal que é o Tempos Modernos. Imagino que muitos de vocês já tenham assistido. Tempos Modernos é aquele filme do Charlie Chaplin, que ele interpreta o Carlitos. Carlitos, funcionário de uma fábrica, e nessa fábrica onde ele trabalha está sendo inserida, na verdade, a mão de obra por meio de máquinas. E aí ele tá lá literalmente desesperado, tentando disputar com essas máquinas, tentando sobreviver com toda essa mudança que ocorreu na fábrica onde ele trabalhava. Você pode traçar um paralelo falando que da mesma forma que em tempos modernos havia um grande desafio por parte do personagem principal no que diz respeito ao uso das máquinas, hoje há um grande desafio relacionado ao uso da tecnologia no mercado de trabalho. As máquinas elas serviam na época como uma concorrência para o trabalhador e hoje,
Será que a tecnologia ela é uma aliada ou será que a tecnologia ela também acaba superexplorando o trabalhador? Quais são os desafios relacionados especificamente a esse processo? Você pode trazer essa ideia também como repertório sociocultural. Uma outra questão interessantíssima como repertório sociocultural é um filmaço chamado Você Não Estava Aqui. Esse filme ele vai contar a trajetória de um indivíduo que é funcionário da Amazon e que ele trabalha desesperadamente para tentar levar conforto à família e ele resolve fazer uma jornada de 16 horas diárias de trabalho. O filme vai mostrando diversos desafios relacionados a esse indivíduo. Por exemplo, o distanciamento em relação à família, o excesso de cansaço, o esgotamento e todas essas questões das relações de trabalho contemporâneas. E você pode citar esse filme como repertório sociocultural que vai ficar excelente no seu texto. Você pode citar também uma excelente obra chamada Uberização, do Tom Lee. Essa obra, sem dúvidas, é a principal obra que discute sobre esse processo da uberização na sociedade. É uma obra bem interessante, é uma obra bem legal e que nela você pode enxergar com perfeição esse processo da entrada dos aplicativos no cotidiano e os desafios dessa economia colaborativa no século XXI. Essa obra ela vai resumir basicamente tudo o que aconteceu e como aconteceu essa inserção dos aplicativos e quais foram os desafios relacionados a esse processo na contemporaneidade fora do Brasil. A obra, como ela não é uma obra brasileira, ela não trata diretamente do contexto brasileiro, mas você pode deixar claro o seguinte: assim como tratado na obra no Brasil, também é comum que haja uma superexploração do trabalhador, que desafios relacionados a essa questão também ocorram, e aí você consegue fazer um gancho muito bacana. Uma outra obra muito interessante relacionada à precarização do trabalho é um documentário chamado Indústria Americana. Esse documentário não fala diretamente da uberização, mas ele fala da precarização do trabalhador. No Indústria Americana, você vai ver basicamente a entrada de uma indústria chinesa nos Estados Unidos. E uma indústria chinesa que vendia vidros automotivos entrando nos Estados Unidos. E eles resolvem contratar trabalhadores norte-americanos. E aí nessa obra você vai perceber basicamente os desafios relacionados às novas condições de trabalho. Pessoas que são super exploradas, que têm uma carga horária muito longa de trabalho, pessoas que são proibidas de ter sindicato, de se organizarem coletivamente. A gente consegue enxergar muito essa questão da precarização do trabalho no século XXI. E assim como há precarização na indústria americana, há também uma precarização nesse processo de uberização. E é daí que você pode trazer um gancho muito interessante para o seu texto e você consegue puxar essa discussão para a sua redação. Vamos pensar agora em algumas propostas de intervenção crocantíssimas para o seu tema. Uma primeira proposta de intervenção que você pode colocar seria a necessidade por parte do Ministério do Trabalho de tornar obrigatória a oferta de direitos básicos ao trabalhador, mesmo sendo uma pessoa que trabalha como prestador de serviços nos aplicativos. Garantias básicas como recolhimento de verba, recolhimento de recursos, para que esse trabalhador possa tirar férias, para que ele possa ter 13º, para que ele possa ter mais tranquilidade e para que ele não seja obrigado a trabalhar o ano inteiro, que é o que acaba acontecendo na realidade de muitos desses indivíduos e nós sabemos que é uma situação extremamente problemática. Outra proposta que seria uma proposta absolutamente válida para nós seria a regulação do tempo de trabalho por parte dos próprios aplicativos. Alguns aplicativos já fazem essa regulação, eles já bloqueiam depois de algum tempo de uso. Mas é necessário que você deixe claro que todos os aplicativos precisam de fazer essa regulação do tempo de trabalho do trabalhador. É necessário que esses aplicativos não funcionem depois de um determinado tempo, para ver se é possível organizar um pouco essa jornada de trabalho tão extenuante que muitos buscam, para garantir que os riscos serão diminuídos. Quem deve fazer isso são os próprios aplicativos, que devem se responsabilizar em relação a essa questão. E por último, você pode também colocar uma proposta de intervenção muito interessante para nós, que seria basicamente a criação de propagandas
que alertem esses trabalhadores a respeito dos desafios do excesso de trabalho. Propagandas que mostrem quais são os riscos relacionados a esses indivíduos quando eles trabalham muito diretamente para os aplicativos. É necessário que haja uma problematização desse tipo de trabalho para que o trabalhador possa refletir até que ponto está valendo a pena seguir determinadas atitudes no mercado de trabalho. Você pode colocar como responsável por essa proposta de intervenção o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que seria fundamental para ajudar nesse processo tão importante. Tranquilo, meus queridos? Agora você conseguiria fazer aquele texto excelente falando sobre a questão da uberização do trabalho no Brasil? Se você gostou desse tema, não deixe de clicar no joinha para ajudar o nosso canal, clique no sininho para notificações, também inscreva-se no canal e se você quiser depois trocar uma ideia comigo, me chame lá no Instagram no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!